Oi, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou, seguindo a recomendação que me fizeram, né, eu vou repetir aqui o que eu falo quando a gente está tratando de trajetória. Porque hoje nós vamos continuar com o Antônio. Nossa, ele tem um nome muito comprido. Vamos ver se eu lembro. Se eu não lembrar, ele corrige. Quer ver? Ó, Antônio Carlos. Eu não me lembro se o Martins vem antes ou depois do Sampaio. Sampaio, Barros e Júnior. É Sampaio isso mesmo? Martins de Barros Júnior. Sampaio Martins de Barros Júnior. Por enquanto, Não, por enquanto. não. Se você se candidatar a alguma coisa, de repente você acrescenta aí, né? Não sei Tá como mais é que fácil você seria tirar. conhecido na cédula eleitoral, aí você pode colocar lá, né? O, então, para lembrar que todas as vidas importam. E por isso uma vida não tem uma história. Uma vida é a história. Como diziam antigamente os nossos chefes, agora eles não dizem mais. All lives matter. E o nosso grande teólogo, Jan Franz Josef Inkelamert, falecido com 92 anos em fevereiro de 2023, homicídio é suicídio. Como eu sempre chamei de Antônio Carlos, vai continuar. Antônio Carlos, bom dia, boa tarde, boa noite, ou... Mas eu tô doido para saber o que é esse que houve, viu? Boa Eu também tarde, bom não. dia, boa noite. Obrigado aí pelo convite. Estamos aqui à disposição de saudar aqui quem tiver a paciência de nos ouvir, né? Eu já, de antemão, já agradeço e peço perdão. Isso. Pô, pedir perdão é sempre bom. O problema é que a gente não pode obrigar ninguém a nos perdoar, É né? claro. Por isso a Ainda gente pede, né? tem aquelas pessoas falsas que dizem assim: Antônio Carlos, eu até que te perdoo. Pô, mas no fundo não te perdoa, não, cara. Não, Cuidado, né? é possível. Ô, Antônio Carlos, olha só, cara, eu costumo fazer essa pergunta: o que é ser cego? E eu sempre digo que eu sempre fui cego, não sei o que é. E eu gostaria muito que você me convencesse, me explicasse, sei lá, que diabo é ser cego? Será que você consegue? Eu acho que não, Maurício. De antemão, Será? eu te digo que não. Porque eu acho que já passou tanta gente por aqui e não conseguiu, eu acho que não serei eu a conseguir. O Não máximo que eu, sei. o Sei máximo lá. que eu, o máximo que eu posso tentar é me aproximar de algo, né? E para mim, quando eu penso em ser cego, o que é ser cego? Para mim é, antes de tudo, convencer as pessoas de alguma forma de que você é gente, sabe? Acho que ser cego é ter, tá no pacote, é ser obrigado a convencer as pessoas de que você é gente. Ser cego também, Maurício, na minha experiência, tem sido, infelizmente, ter que, de alguma forma, pisar em ovos, né, para me relacionar com as pessoas. E a gente fora do ar, não, fora do ar não, gravando, não foi? Semana passada eu cheguei a te perguntar sobre isso, né? Porque a experiência, na minha experiência, Maurício, eu marco a minha vida, e eu já falei isso no programa passado, talvez antes e Uhum. depois de entrar no tribunal, né, nesse aspecto. Profissional, né? Claro que no aspecto pessoal, a cegueira sempre foi uma pauta, né? É, mais ou menos, né, como a gente conversou naquele momento. Mas parece que a gente
de alguma forma as pessoas agem com a gente, Maurício, e isso para mim, essa é a questão, por isso que eu destaquei esse aspecto, e a gente tem que estar ali batalhando para ser gente, né? Porque as pessoas agem na relação com a gente, a impressão que a gente tem é que não fazem muita, que as pessoas parece que quando se relacionam com a gente é para fazer um favor, sabe? Parece que elas te olham, elas veem ali um problema. E isso é interessante, por exemplo, na hora que a gente chama o Uber, né? Eu Hum. andava muito de ônibus, né? Depois apareceu o Uber, né? Digamos assim, que democratizou a coisa do táxi, né? De alguma forma, né? Ficou E, mais barato, né? hein? Ficou mais barato, né? Barato, barato. E aí a gente chama. Algumas pessoas, eu sabia que eu nem falo, olha, para tentar, claro, seria uma forma de tentar ajudar o cara a me identificar. Mas as poucas vezes que eu falei que eu era uma pessoa cega, o cara cancelou. Tu acredita nisso? É Cancelou, mesmo? cancelou, né? Então, É, assim, pois é. né? Para mim, a experiência da cegueira. Eu não te ouvi, perdão. Pode repetir? Oi? Tu falaste de alguma coisa? Não. Eu não te ouvi. Não, não, eu tossi mesmo. Ah, tá. A experiência da cegueira é essa experiência de ter que realmente, a cada momento, você precisar, de alguma forma, se esforçar, né, para Uhum. interagir adequadamente com as pessoas. Claro que isso não é com todo mundo, claro que vai ter as exceções, mas isso marcou a minha vida, sabe? Eu acho que Uhum. isso, assim, hoje, quando me perguntavam, Maurício, e aí, como é que é? Eu dizia, olha, se eu pudesse nascer de novo, eu queria nascer cego de novo. Mas eu queria voltar a enxergar. Não sei se dá para entender. Eu queria ter a experiência, acho que foi enriquecedor para mim nascer cego. Eu acho que isso me fez melhor, de alguma forma. Me fez, pelo menos, talvez, sei lá, ter mais. Me esforçar, talvez, um pouquinho mais, né? Tornou as coisas um pouco mais, vamos dizer assim, uma coisa mais. Trouxe um pouco mais de aventura para o negócio, sabe? Trouxe um pouco mais de imprevisibilidade, talvez, para minha vida e tal. Eu gostei, acho que foi uma boa experiência. Mas o elemento da visão, a experiência visual, ela é uma experiência que seria interessante para eu ter. Hoje, assim, se eu pudesse falar, não, eu gostaria até de nascer cego, mas se eu pudesse escolher, eu queria nascer cego em algum momento e enxergar, né? Voltar a enxergar, digamos assim, para que eu Uhum. tivesse essas duas visões, esses dois momentos. E interessante é nessa ordem mesmo, começar como cego mesmo, para o negócio ter mais, né? Para que aquilo fosse realmente algo que moldasse, né, de alguma forma, a minha personalidade, porque eu acho que isso mudou. Acho que tem muitas coisas aí que tem a ver com isso. E depois enxergar, né? Então, eu penso nisso, né? Então, mas eu tenho começado a me irritar com certas coisas. E eu não sei se é a velhice chegando, né? Mas essa coisa, as mulheres falam, né? Muito, muito bem apropriadamente, né? Meu corpo, minhas regras. Isso não se aplica a nós, né, Maurício? Em Não, Belém, para nós não. em É. Belém, principalmente, não se aplica. Meu corpo, minha regra não se Não. aplica a uma pessoa cega. As pessoas te pegam, te puxam, né? Fica uma... E assim, e o É. pior, quando eu digo assim, que a gente tem que pisar em ovos, é porque, eu te digo, Maurício, se a gente fizer uma cara feia, meu amigo, aquela primeira impressão é que fica, meu irmão, a cidade, assim, se tu tiver alguma projeção, se tu tiveres algum trabalho, assim, alguma coisa que te faça ser uma pessoa exposta, eu nem diria uma pessoa politicamente exposta, né? Uma PPE, né? Mas uma pessoa minimamente exposta, rapaz, se tu não dá um sorriso pro cara que te dá um puxão, ele vai dizer aquele cego nojento, e ele vai falar aquele ceguinho metido para a cidade inteira, né? Então, assim, tu vai ficar com aquela pecha, e talvez para determinadas ações que tu tomes, isso vai se tornar um problema, né? Porque se tu tiveres que contar, tiveres que articular coisas, né? Fazer determinadas ações de movimentos sociais, ou enfim, do teu trabalho, seja lá, se for um trabalho que tenha mais relação com ter relações com pessoas, com construir, né? Pontes, construir redes, construir. Então, isso pode prejudicar muito. Então, assim,
a verdade é que a gente, além de ser, digamos assim, de todo o tempo, ter o teu corpo ali tocado e revirado, né? Muitas vezes até com alguma violência, inclusive, porque tem gente que é extremamente violento, né? Tem gente que te pega assim, bum! Não sei se você tivesse essa experiência. Eu acho que você não anda muito sozinho, não, né, Maurício? Como é que é a tua Não, experiência? sempre andei, Mas, sempre andei. mas no Rio as pessoas são um pouco menos assim, né, ou não? Não, não, senhor. Não, não, Cara, senhor. a minha experiência aqui De é jeito nenhum. extremamente traumática, cara. São assim Porque mesmo. eu tô te falando isso porque, olha, no interior, em alguns lugares, Maurício, não é tão ruim. Olha, por exemplo, uma cidade que eu não me senti um extraterrestre, por exemplo, foi São Luís, sabia? Questões lidam Ah, melhor com a é? cegueira lá. Eu não sei se é a questão da tribo de Já, né? Eu, Talvez, não sei. não sei. Mas assim, e Talvez no seja Rio porque também eu não eu me sei. sentia tão ruim, não, mas eu só era turista, né? Eu ia muito pouco. Mas por exemplo, no interior de São Paulo, as pessoas são Não, muito eu educadas. No vivi interior lá. de São Paulo Não, também, eu achei muito educado. Tem cidades aqui no não, Pará que também é menos ruim, eu não sei. Mas Belém, na minha experiência, é muito traumática, rapaz, aqui. Eu adoro foi a cidade, sorte sua. adoro o nosso povo, tá? Adoro o povo de Belém. Me sinto em dívida com, né? Tudo que eu tenho está aqui, fui, né, consegui aqui. Eu não consigo me ver morando fora daqui, porque eu me sinto realmente em débito, inclusive, com esse povo, que é um povo que vive num lugar tão incrível, mas, né, tão vilipendiado, enfim, né? Mas assim, em termos da relação com a gente, é muito, 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 muito ruim, cara. Assim, né? A forma como as pessoas. Não, você pode ter certeza que o Rio também não é melhor que aqui, não. Tá? Eu vivi lá, você, felizmente, você passou pouco tempo, Sim, você pouquíssimo. deu sorte. Eu também, claro, encontrei muita gente boa. Agora, há duas coisas que eu queria dizer para você. A primeira isso acontece muito, né? Por exemplo, você encontra uma pessoa encontra um cego, quer atravessar, o cego reage de maneira brusca, e essa pessoa generaliza, acha que todos os cegos são iguais, né? Isso é um problema, quer dizer, essa generalização, tanto para um lado quanto para o outro. Você encontrar um cego afável e vai achar que todos são, Sim, entendeu? sim. Quer dizer, essa generalização é comum, o pessoal faz. Encontrou um e já transpõe para todos os outros. Vou te contar outra E a história outra. também. Uhum. Oi? Não, vou te contar uma história depois sobre isso. Vai lá. Ah, tá. E outra é uma pergunta que eu quero fazer. Você disse, se você tivesse que nascer de novo, você preferia nascer cego e passar a enxergar. Mas e Perfeito. agora? Vamos supor que acontecesse uma coisa. Alguém dissesse para você, Antônio Carlos, preste atenção, eu tenho como recuperar, fazer você enxergar agora. Você aceitaria? Com certeza. Hoje sim. É essa a ideia. É ter a experiência da cegueira e depois ter a Uhum. experiência da visão, né? Com certeza. Aí você, quer dizer, ainda hoje, se você pudesse enxergar, você aceitaria. Aceitaria, mas eu tenho certeza que seria muito difícil, viu, Maurício? Eu não tenho dúvida de que seria muito difícil, talvez quase impossível. Ia ser, Não, mas, ia ser uma experiência extremamente complexa, né? não, mas a pergunta é nesse sentido. Não, eu Se você aceitaria, mas aceitaria. sabendo de todas as dificuldades que isso traria, né? Eu, eu Do sei que ponto de elas vista são do difíceis. processamento, do ponto de vista do processamento cerebral mesmo, né? Exatamente. Mas eu tô mais perguntando ao nível do desejo, Do né? desejo, E sim. não Não, do desejo, é, sim. Do desejo, sim. do desejo, sim. Tá. Principalmente. Você, por exemplo, quando você sonha, é porque muita gente pergunta isso, mas você já teve alguma visão, você disse Perfeito. isso. Como é que é o seu sonho? Você ainda tem memória visual? Você Sim, sim, sonha Maurício. Na enxergando? verdade, eu tenho muita visão psicológica. E no meu Ah, sonho, eu reproduzo essas visões psicológicas. Eu como é, como é que atribuo. uma, como é que uma visão psicológica? É uma visão fake, né? É o que eu invento, né? Entendeu? Como eu te falei, eu tô falando contigo, eu tô vendo o celular na minha mão, não tô vendo nadinha. Obviamente, não há essa. Não existe esse processamento visual para mim, em Hum, termos de nervo óptico, tá?
Mas em termos Sei, de cabeça, é como se eu estivesse vendo o celular aqui na minha mão. Entendeu? E isso se deu sei. por conta, imagino, eu nunca conversei isso com a minha mãe, porque a minha mãe não deixou claro para mim que eu ia perder a visão, então eu ficava forçando, queria enxergar de qualquer jeito, entendeu? Assim, eu, eu tinha aquele dado como um dado de realidade que a minha visão ia ficar estável. Então eu dizia, não, eu meio que me hipnotizei, disse, a minha visão vai ficar estável, então, não que eu... E é interessante porque eu nunca demonstrei qualquer problema em ser cego, tá, Maurício? Nunca. Uhum. Ela fez isso por livre, espontânea, digamos assim, vontade dela, no sentido não vontade, né? Mas assim, porque na cabeça dela essa era a melhor, digamos, solução, né? Mas eu não, mas eu não demonstrava essa fixação por enxergar, ao ponto dela me dizer isso. Mas ainda assim, ela disse e eu fiquei com aquilo. Então, por conta disso, eu acho que eu fiquei com assim, ficou em mim, né? Uhum. Essa coisa de não estar vendo, mas estar achando que está vendo alguma coisa. Bom, eu vejo, como eu enxergava sem detalhes, eu nunca enxerguei com muitos detalhes, o meu sonho é assim também. São borrões, são informações sem detalhes. E é muito difícil explicar, mas é como se algo tivesse ali e não necessariamente fosse visual. Quer dizer, e também não é auditivo, ele é sinestésico. É como se fosse a impressão de que existe, mas sem detalhes, entende? Mas é como se visualmente Uhum. existisse, né? Mas sem Uhum. detalhes, né? E também é uma experiência que vai além do visual, né? Então é uma experiência que é difícil de descrever do ponto de vista sensorial. Talvez seja que nós estamos igual como é que você descreve 4 dimensões se você só percebe 3 dimensões, né? Eu entendo. Eu não consigo, eu não sei como é que descreve a quarta dimensão. Pois é, Aliás, o pessoal fala que existe até mais, né? na, Quinta, sexta, 10, aí piorou. né? Pentadimensionais, e essa história da Aí teoria da piorou para mim. relatividade, né? É. Dos Mas multiversos, né? nós, seres humanos, só conseguimos perceber três. Exato. Tá? Assim, é igual a história do TH em inglês, rapaz. O pessoal diz que sabe falar, mas eu duvido. Eu acho que só o nativo mesmo, meio que fala, não, porque eu tenho que fazer isso aqui. Aí o meu ouvido não consegue. Eu digo, rapaz, esse TH aí, ele, pra mim, tá soando exatamente como, né? Não tem muita diferença, não, O do TH em think, inglês é difícil. o think, né? Think. Tem. Eu já tentei. Uma vez me disseram que eu fazia direitinho. Não, Mas, mas eu estava achando, mas não eu sei, acho que não. era Sei elogio lá. só. Porque parece que não. Enfim. Mas, enfim, né? A gente vai tentando. Então, é muito difícil a gente tentar, mas assim, tentando traduzir é como se fosse. É uma experiência que ela se completa, não é uma experiência que parece que está faltando alguma coisa, né? Então, assim, a experiência onírica, seria essa a palavra? Né? Pode ser, pode ser. É. É uma experiência onírica que une aí elementos auditivos, né? Uhum. Percepção, uma sensação corporal, né? Uma sinestésica do tátil, né? E a visão como eu enxergava sem detalhes, entra um pouco isso, mas ela não é algo central nesse processo. A gente não, né, na hora de pensar, na hora de sonhar, não é central. Ela aparece flashes ou não aparece, né? Ou são Uhum. muito mais as sensações que contam, né? Enfim, é isso, né? Assim, para mim tem sido isso, né? Esse Mas barulho que você ouviu foi minha cadeira aqui. Que ela, tranquilo, a gente está tentando consertar, ela desencaixou, mas eu já encaixei. que bom. E aí, Maurício, quando tu fala da generalização, eu queria retomar isso, né? Quer dizer, as pessoas generalizam. Ah, tá. A Tá, que depois eu encontrar tenho um, uma. pois não, Tá. Diga, encontrar uma, diga. encontrar uma pessoa cega que seja um pouco hostil e tal. Esse hostil também é algo muito relativo, né, Maurício? Porque assim, Muito. eu sou do afável, e eu sou do afável, eu acho que por natureza, em alguns momentos, e eu vou confessar aqui para você e todo mundo e, assim, os que têm a paciência de nos ouvir, né? E nem sempre só por natureza, às vezes é porque realmente, como eu te falei, é por obrigação, porque tem situações que a vontade mesmo, que o instinto era de, sei lá, dar um safanão na pessoa também, porque o cara vai com tanta brutalidade. E tem gente que é com arrogância também, né? O que mais acontece, Uhum. Maurício, comigo, é o cara diz, olha, não, eu vou fazer a minha boa ação do dia. Eu digo, meu Deus do céu.
voltamos aqui à Idade Média, né? Ele vai fazer a boa ação porque ele quer realmente ter o Pronto. lugar dele Para poder no fazer céu a ou no maldade. inferno, né? É. E assim, vão te ajudar aqui a atravessar, né? O outro, a pessoa te aperta assim de um jeito que tu duvidas, assim, se aquilo é um carinho, é um gesto de humanidade, ou se a pessoa está te submetendo Está querendo te a uma sessão de proteger, ué. tortura pública, né? Às vezes, Ele está será que querendo te proteger. será que é algum desafeto, né? Aí, como é que tu pode dizer se o cara está sendo afável ou não, né? As meninas cegas, por exemplo, elas ouvem cada absurdo. Eu não, olha aqui, poxa, uma falha minha, eu não vi uma das moças aqui relatando isso, Maurício. Não sei se já devem ter falado, mas quando a mulher cega está grávida, gente, elas ouvem cada absurdo que a vontade não tem como ser Já. afável, não. Não dá para ser afável, né? Não, as histórias incríveis. Eu conheço uma, por exemplo, que alguém perguntou: quem fez isso com você? Ela respondeu: meu marido. Não, e a Não outra, é? não, tipo, Tem. acertaram a ceguinha, né? Olha, né? É. E se Não, for essa quem fez isso com você ainda é generosa, né? gênero, a pessoa Ainda ainda acha que coloca está você como fazendo. vítima. Eu te contei É, do mestrado, Maurício, te contei na aula passada, olha. Professor Maurício, eu pensei que era a aula do professor Maurício não, aqui. eu estou dando aula, exatamente. Pô. E olha que você não foi meu aluno, hein? Pô. Oi, não, mas eu lhe tenho assim no mais alto de, né? Para mim está aqui, professor Maurício Zene, seu nome aqui está, né? Mas me conta, eu te contei a história do mestrado do encontro passado, não? Isso aí, rapaz. Se- O que Não aconteceu lá sei comigo, não? o que você vai dizer, mas, de qualquer maneira, diga de novo. Se você disse, diga de Não, novo. mas aí você falei, quem ouviu os dois vai ficar com raiva de mim. Mas enfim, eu estava lá na aula, né? E era Ah, um grupo, até um grupo bem legal e tal. Bom, era um local, era um mestrado só com profissionais, assim, muito, né, de várias organizações também, enfim, era um negócio bem legal, uma turma muito avançada, assim, né? Eu acho que eu era um dos mais, vamos dizer assim, perebentos lá. E uma colega, hum, servidora pública federal, né, vira para um outro colega também, servidor, e diz assim: mas olha, ele tem filho, e como é que ele fez? Rapaz, aí um bando de menino gaiato, né? Disse: olha, hum, eu não posso dizer, Maurício, como foi que ele respondeu para ela, porque talvez a censura não, né, não eu fique não bem, deixo. não fique apropriada, mas a resposta dele não foi tão, vamos dizer assim, fofinha, sabe? Não foi tão, não foi para menores de idade, né? Aliás, eu vou dizer uma coisa: eu não quero que você responda. Mas eu também estou curioso, mas não quero que você responda. Mas, inclusive, É perguntas um pouco como, por forte, é um exemplo, pouco forte, mano. perguntas como, como é que você fez para ter filho? Eu, eu já respondi. Uma das coisas que eu posso lhe garantir é que eu não apaguei a luz. Não foi preciso, né, Maurício? Isso eu posso garantir. Mas tem Se a uma. luz foi apagada, não Porque foi por assim, né, mim. cara? Mas o pior é que essas coisas acontecem e a gente não consegue responder. Eu não tenho a tua perspicácia, assim, tu és um frasista, né? Assim, e um cara que pensa muito rápido, né? E responde muito rápido. Lembro até do Chico Alencar nesse aspecto aí. Né? Mas assim, eu não tenho essa rapidez e às vezes, sei lá, me fico envergonhado, mas a vontade de dizer no mínimo, né? Que, pô, tu faz, como é que é? Tu fica olhando na hora que tu vai fazer, né? Tu fica com o olho lá, Não. no Eu, mínimo, né? eu, inclusive, tenho duas curiosidades. Quer dizer, uma eu já manifestei, como é que você fez, mas eu tenho uma outra que eu também não quero que você responda. Tá? Bicho, como é que você achou o lugar certo? Eu acho que nem sou eu que tenho que achar, né, Maurício? São, são os milhões, né? Milhões ou bilhões, Maurício? Sei lá, trilhões, sei lá. Em cada, digamos assim, em cada sessão, né? Em cada despejo. Então, Enfim. isso me remeteu à história de uma tentativa de relação entre o minhoco e a minhoca. Opa!
Pois é, o camarada foi e a minhoca disse: você errou o lugar. Aí é difícil, hein? Mas é isso, quer dizer, então a minha preocupação é até que ponto o cego se comportou mal, sabe? Então, Uhum. claro que tem uns que são realmente, né? E qualquer pessoa, pô, né? E, Tem gente e para tudo, tem, né? e, e tem Mas questão às do vezes é humor, por difícil exemplo. você até dizer se a pessoa. Porque o nível de exigência é Eu muito grande, Maurício. As pessoas te exigem, as pessoas. é, Assim, exige que na você tenha bom humor todo dia, na né? relação. É, E tem aquela coisa de ser útil, né? A gente tem que tentar, a gente tem que ser muito mais útil. Não tem a história dos meninos, quem fala muito são os meninos da informática, né? Nossos colegas cegos. Tu és, né? Tu és um menino da informática, olha aí. O pessoal que já atua na fui. programação, né? Na área, eles falam muito isso, quer Já. dizer, do quanto é desgastante para um cego e tal. E para a gente que trabalha e que tem que acrescentar, entregar resultado, é muito desgastante, né? Assim, É, enquanto a pessoa é. está ali, às vezes tem uma qualidade de vida muito maior, de poder se divertir muito mais, a gente tem que estar estudando muito mais, tem que estar passando a mão. Eu aqui, por exemplo, nas horas vagas eu sou arquiteto, engenheiro e mestre de obras. Agora imagina isso, né? É. Eu E, aqui é bem difícil, assim, eu tenho que. Aí o cara, não, porque não sei o que, eu pego na parede, eu tenho que ver a temperatura. Não, tá aqui o roof do vizinho. Eu tenho que dizer pro cara onde tá o roof do vizinho, porque é um prédio de 3 andares. Aí o cara, o roof tá numa posição. Não, tá ali. Aí o cara quebra errado, eu vou lá, meto a mão, tenho que estar pegando. E assim, às vezes eu descubro as coisas porque eu tropeço na coisa, literalmente. Então, passar a mão em tudo é muito mais difícil do que tu simplesmente olhar, né? Então, assim, é algo muito mais que se exige muito mais da gente todo o tempo. No geral, Maurício, quando eu era mais jovem, eu não sentia que as pessoas queriam se aproveitar disso. Mas, rapaz, quando tu começa a interagir com as pessoas, as pessoas tornam tudo uma moeda de troca. Assim, por exemplo, é, é, tudo que tu, de repente, de alguma forma, tem uma situação onde tu vais precisar do apoio de alguém para alguma coisa, e isso depois se volta contra ti, assim, olha, não, mas ele precisa disso, eu fiz, ou então tu passas a ser motivo para que as outras pessoas, não, eu não fiz tal coisa porque eu estava ali apoiando o Antônio Carlos, ou fazendo, passa a ser até desculpa para os outros, ou qualquer coisa assim, é um negócio muito doido, cara. né? E eu fui Vem cá, e eu fui sim. descobrindo isso, Maurício, meio que aos poucos, sabe? Assim, claro que teve a experiência lá com o senhorzinho lá, que eu bati no velocípede, teve outras experiências. Eu tive uma experiência muito marcante, Maurício, no tempo dos 6 anos, logo depois do senhorzinho, acho que uns 2 anos depois, são alguns flashes que eu Hum. tenho de memória, né? É, pessoas, inclusive né, parente, enfim, né? É, uma brincadeira de me jogando sandálias, sabe? Me jogando sandálias, assim, Ah, me jogando objetos e tal. E interessante porque pessoal de escola também, com parente e tal. Interessante porque os dois tinham parentes com deficiência, né? O meu parente e o outro também, o outro menino que estava nesse acontecimento. E ali aquilo me marcou profundamente. Mas fora isso e o episódio do velhinho, não teve tantos momentos assim tão marcantes, mas esse foi muito marcante. E naquele momento, hum. cara, eu acho que isso, e aí tem que ver como é que isso se traduz na vida, porque às vezes algumas palavras elas ficam um pouco. A gente tem que contextualizar, né? O capacitismo, né? O que é o capacitismo, né? Então, naquele momento, meus primeiros contatos com o capacitismo, aquilo me moldou muito, sabe? Então, e hoje, depois que eu fui entender isso, então, por exemplo, naquele momento eu disse, não, eu vou. E é engraçado uma criança de 6, 7 anos falar isso, Maurício, mas eu falei, né? Eu vou ser bom, eu vou fazer muito que eu possa meio que ajudar naquele momento, tá ao lado, sabe, de quem sofre. Eu não consegui fazer isso, eu acho, tá, Maurício? Da forma que eu gostaria. Eu não consegui. Mas eu tentei, né? Eu tô tentando ainda, né? Não morri, né? Vou Eu tentar mais sei. um pouco, Quer né? dizer, Né? Então eu tentei hum. fazer, né? Mas aquilo me marcou profundamente, cara.
aqueles objetos sendo lançados em mim ali, eu cego e tal, né, como é que vai reagir, né? Como é que vai ser essa corredor, né? Então, isso tudo é algo que me deixou assim muito... E isso marcou a minha vida, Maurício, de uma forma tão profunda, que chegou um momento que eu tinha 2 empregos, tá? Sendo que num deles eu tinha 4 funções diferentes e deveria ter carro comissionado pelas 4. Porque eu entrei no tribunal, como eu te falei, né? Quando eu entrei no tribunal, eu fui considerado inapto. Então, ser cego é isso também, né? Ser considerado inapto, né? E eu até falei eu cometi uma impropriedade. Minha nota foi a maior do concurso, na prova de conhecimento. Mas eu não fui o primeiro colocado porque teve outras provas, né? Teve prova de título, né? Aquela prova de títulos que tem. Acho que também, não sei, na história da reta. O fato é que, no final das contas, embora a minha nota, eu tenha tirado 34, que naquela época era uma nota muito boa, era 40 questões, tá? Eu acertei 34, todo mundo e tirou alguma nota, foi 34, e quem tirou as melhores notas, ninguém passou dessa nota. Então, acho que foram umas 4 ou 5 pessoas que tiraram essa nota. Mas depois teve prova de título e tal, eu sei que no final das contas eu não fiquei em primeiro lugar, acho que eu fiquei em terceiro, qualquer coisa assim, né? Na prova de título, no final das contas, né? E aí tive que provar, e aí naquele momento, todo o tempo tinha que provar que eu era, né, capaz, né? E chegou um tempo aí eu fiz o mestrado e tal, numa área que era conveniente lá para o meu emprego e tal, e aí eu comecei a trabalhar e eu comecei a assumir. Tudo que aparecia, não, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer. Aquilo me levou, rapaz, a um nível de estresse, assim, sabe, de limite mesmo. E eu era professor na época ainda, né? Então, eu dava aula e, ao mesmo tempo, trabalhava na área administrativa, né? Na gestão, né? Eu coordenava um setor, peguei... Não sei se como é que é a tua... Está por dentro de algumas coisas do judiciário, mas tem o CNJ, rapaz, são 3 letrinhas maravilhosas que apareceu aí em 2005 na Constituição, né? CNJ. Se não fosse esse negócio, rapaz, a coisa era não era, né, era um pouco mais complicada, né? Mas o CNJ tem feito O muitas... CNJ é o quê? O Conselho Nacional de Justiça? Esse mesmo, esse mesmo. Então, ele tem feito algumas exigências, e aí eu me metia em tudo quanto era questão. Por exemplo, tem a lotação paradigma, que a gente precisa calcular qual é o número ideal de servidores para uma determinada vara e tal. Fui lá, eu era coordenador da área de estágio, fui lá fazer isso. Tem que fazer tal coisa, gestão por competências, fui lá também. Então, assim, foram várias ações que eu fui. Então, ser cego para mim acabou sendo isso, sabe? Ser cego acabou tendo que ser super-herói, sabe, Maurício? E isso é ruim pra caramba, cara. Isso é muito ruim, entendeu? Estressa. E isso é muito ruim, entendeu? Agora, me diga aqui uma coisa. Quando você tinha esse problema de visão, porque, olha, a nossa experiência no Rio, e eu conheço Rio, São Paulo, Minas, era, por exemplo, as famílias procurarem a sua, aspas, cura de qualquer maneira. E uma delas era procurar, por exemplo, no Rio tinha o famoso Porto das Caixas, tinha um cara que fazia milagre, e não sei, aqui em Belém, você passou por isso? Quer dizer, sua família tentou te levar ou te levou em algum lugar? Muito pouco, assim, muito pouco. Houve algumas tentativas. Eu lembro, eu não sei se era para, não consigo muito bem, não sei se pela cegueira ou por eu ficar o dia inteiro me mexendo, andando de um lado para o outro, né, com algumas estereotipias típicas da minha condição meio que com uma certa neurodivergência, né? No sentido de altas habilidades ali, que o cérebro não parava de pensar e queria fazer coisas, construir e fazer. Então, antes de eu começar a ir para clube de ciências, de fazer outras ações, de fazer alguns projetos, de estar ali, que eu sempre fui metido em milhares de coisas ao mesmo tempo. Então, antes de eu ter esses escapes, né, esses locais para, né, me digamos, fazer alguma coisa, eu ficava ali muito agitado, talvez, né, ali em casa e tal.
Então eu lembro de uma senhora que foi lá, que é até mãe de um outro colega que é cego também. Eu não sei se foi para me curar da cegueira ou para me curar desses comportamentos, né? De estar ali todo o tempo meio que andando de um lado para o outro, enfim, né? Não lembro se foi para isso. Lembro de algumas outras situações, de ter algumas situações ligadas também a essa coisa da espiritual, alguma coisa assim, mas eu não lembro de algo mais, assim, uma cirurgia espiritual ou alguma coisa mais. Acho que não, nesse aspecto não. Eu fui muito para médico. Enquanto a minha mãe era responsável assim, por mim, até, e meu pai, assim, mas parou, acho que quando eu comecei a andar de bengala, ou até antes, mas acho que com os 10 anos já parou mais isso, sabe? De médicos, de ir atrás de médico aí. Mas fomos muito, muito atrás de médico, muito em Brasília, né? Aqui em Belém e em Brasília. E ela comprou, ela conseguiu aquela telelupa, sabe? Não sei se você conhece aquele recurso, né? Uma telelupa, né? Na época eu usei aquilo, enfim, é um negócio, um óculos enorme, né? Enfim, foi tentado, né? Foi feito várias tentativas nesse sentido, mas nada muito. Esse místico foi um pouco pontual, assim, né? Foi pontual. Ainda bem que eu não encontrei lá como é o nome dele? Lá de Abadiânia, né? Mas de repente. Quem? De Abadiânia, né? Não sei se também ia se interessar por mim Ah, também. você. O, como é o João de Deus? João de Deus, né? Não, Não não, chegou, não, não cruzei o caminho dele. não chegou a cruzar com ele? Não, né, que a gente até. Não que a gente esteja aí brincando com essa situação, né? Mas o que realmente é. Não, aquilo ali ficou esquisito pra caramba. Mas o camarada era um furor, rapaz. Vou te contar. Ele foi procuradíssimo, né? Requisitadíssimo, né? Isso. Foi mesmo. Mas eu acho que ele veio mais para cá, quer dizer, quando ele aparece mesmo, acho que você já estava cego consumado, acho que não tinha mais. É verdade, Acho é que não tinha verdade. mais jeito, não, cara. Eu desconfio. É verdade. Enfim, Mas eu se não também tinha nunca mais. procurei esse jeito, né, Maurício? Como eu te falei, eu nunca Aham. procurei. Não, 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 eu conheci muito pouco cego que tenha ele mesmo procurado. Isso aí é coisa de família, né? Não, Que, mas tem gente que. Porque a gente, na é, verdade, Maurício, a gente vive numa bolha, né, cara? A gente vive hum, numa bolha, todos vivemos em bolhas, né? E eu tenho tentado, não é fácil furar a bolha, mas cada vez as bolhas estão mais fortes, né? Eu tenho uhum, tentado muito isso, tenho tentado conversar com pessoas. Porque eu sou uma pessoa que hoje, Maurício, eu não sou mais tão. Eu tenho uma história política muito interessante, rapaz. Eu, bem jovem, eu era ultra esquerdista, assim. Eu era tão de é esquerda que mesmo? já estava quase dando a volta no espectro já. Hum, Até hoje, na verdade, eu acho que tem muita coisa interessante no anarquismo, né? Na verdade, entendeu? Eu era anarquista, na verdade, né? Meio que contra os partidos e tal, né? hum. Essa foi a minha formação política original, digamos assim, né? E hoje eu caminhei cada vez mais assim ao centro, sabe? Cada vez Uhum. mais caminhei ao centro e me sinto um pouco isolado por isso. Mas não é o centrão, pelo amor de Deus, tá? Não tem nada a ver com o Ah, centrão, tá? tá, não, tomei um susto. Eu- não, é porque eu ia ser obrigado a te apresentar. Eu não conheço pessoalmente, mas eu ia te perguntar se você não conhecia um tal de Ciro, mas de repente Qual dos você. dois? Pô, tem dois? Ele, né? Ou já morreu o outro? Não. É candidato a Não governador sei. do Ceará, inclusive. Ah, é mesmo, rapaz, tem no Ceará. Não, tá, pô, vivíssimo, o cara vai disputar lá o governo do estado, rapaz. Eu sei, pô, tô brincando contigo. Pois não, os dois estão vivos, é mesmo, ó. Mas eles são muito diferentes, né? O Nogueira ou o E- Gomes? Rapaz, pois é, né? É. é, Então, não, não, o Ciro Nogueira é aquele cara que fala contigo calmamente e tal. O Ciro Gomes não, já é agitado. mas eu tava te falando disso, né, dessa questão, para te ilustrar que eu, assim, me considero, assim, hoje um pouco... Tenho tido, assim, dificuldade digamos assim, me encontrar, né? Porque a coisa está muito polarizada, sabe? Assim, não que eu ache Uhum. que o Lula seja extremista, por exemplo, muito pelo contrário, né? Eu voto no Lula, Não, ele é. eu voto no Tá. Lula
sabendo que ele não é extremista com tranquilidade, assim, Não, ele tá não é. longe de qualquer Muito coisa pelo assim. contrário. Se eu fosse favorável mesmo ao capitalismo, eu ia ficar colar com o Lula, porque ele é o Exato, dá presidente. mais certo, né? Parece, né? Exatamente, ele é o presidente do capitalismo, entendeu? Com certeza. O outro lado não é muito capitalista, não. Agora, não é, não é por isso que eu gosto, mas, entendeu? Mas o Lula é o presidente do capitalismo, um camarada que quer fortalecer o mercado interno, quer fazer uma Sim, série de coisas capitalistas, ué. E, totalmente, no né? entanto, a pessoa contra. Eu acho engraçado. Então, assim, a gente acaba tendo um pouco essa dificuldade de diálogo, Uhum, as pessoas parecem que não estão se exercitando muito para tentar entender as coisas, né? E, assim, e isso é algo que me preocupa. Mas eu confesso a ti que eu acabei me perdendo nesse exemplo, mas eu queria. Depois eu vou até ouvir essa gravação para ver aham, onde eu ia chegar. Eu vou te mandar, eu vou te dizer depois, olha, Maurício, eu esqueci de falar tal coisa, porque eu queria chegar em algum lugar e eu dei essa volta aqui e acabei me perdendo na minha volta, olha. Mas enfim, eu ia te comentar eu estava te comentando alguma coisa que tem a ver com a questão da cegueira também, de alguma forma, mas eu uhum, perdi, eu perdi. Mas uhum. assim, o fato é que a gente, de alguma forma, está relacionado a isso, mas a gente sempre é igual essa história, a gente está sempre sendo colocado no extremo, sabe? Acho que é isso. Nós temos. Eu estava falando das bolhas, né? Foi por isso. Então, assim, É. é, e a gente também tem que Você ter disse que a gente cuidado. vive numa bolha. A gente tem que ter Entendi. cuidado com isso também, né? Quer dizer, da gente também não criar, não fortalecer isso. Mas tem pessoas. A sociedade é tão cruel, às vezes, né, com a pessoa cega e tal, que algumas pessoas acabam dizendo uma aversão completa a ser cego, né, Maurício? Então, É. era isso. Que você falasse, foi por isso. Agora lembrei de tudo. Falou que é mais a família, mas eu disse, não, que tem casos de pessoas cegas que não querem ser cegas de jeito nenhum, né? Que não querem, que não querem. E isso é muito comum, Maurício. E, e que elas não querem ser cegas, tem raiva, até raiva dos outros cegos, e raiva das organizações de cegos, e raiva de tudo que tem a ver com cego. Né? E tem famílias, eu não sei se é o seu E caso, sem porque parece cegas, que você tá? é Mas, filho. isso, mas não, eu não digo que seja um racismo, porque tem negro que é racista. Não é isso. Não se trata. Não. É um processo meio que, vamos dizer assim, é um processo tanto, vou dizer, não sei se é a palavra certa, natural, talvez, né? Não que seja não que eu esteja defendendo, mas é compreensível, né? Esse processo. Uhum. Tem, Dada. eu não sei se é o caso da sua família, eu não estou querendo dizer que Uhum. seja. Eu sei que você é filho único, né? Ou eu Não, estou somos enganado? quatro. Somos quatro. Ah, bom, então eu me sinto mais à vontade para falar. Há famílias que, por exemplo, têm um filho cego e não tem mais filho, entendeu? E, Sim, e, e aí inventa uma série de justificativas. Ah, não, tem que cuidar dele. Tem. Não, ninguém fala do temor de ter outro filho cego. Você está entendendo? sim. Mas de vez em quando alguém diz, né? Não, eu não tenho, porque a possibilidade de ter outro filho cego é muito grande. Então, e o pior, eu vou dizer para você, eu encontrei isso entre casais de cegos, que tiveram filho cego e não quiseram ter mais filho, É. entendeu? E o motivo era esse mesmo. Eu até costumo dizer, Maurício, assim, na loteria, né? Porque da vida, né? E a loteria, não estou falando que seja só no sentido de sorte ou azar. Loteria no sentido da distribuição aleatória, né? Das coisas. Uhum. Eu, se ter um filho com deficiência, talvez seja até uma, né? Se cair para mim, hoje talvez eu estou mais equipado para isso, né? A gente está mais, digamos assim, preparado de alguma forma, né? Para lidar com essa situação, né? Então é algo que. Mas não é fácil, viu, Maurício? Para as pessoas ouvirem isso, pessoas até, né? Não é fácil, né? Lidar com isso, né? Lidar. E eu não julgo, não, tá? Eu não julgo a mãe, eu não julgo o pai, eu não julgo nem a pessoa. Como eu estou falando, tem muita gente aí que é cega. A bengala causa nas pessoas uma repulsa. Tem pessoas cegas que têm um problema com a bengala que é incrível, cara. Exatamente. É como Mas se a cegueira dela fosse você é a culpa da bengala. bengala. A bengala é a É, materialização, é a
objetificação da deficiência, né? Agora, quando é o contrário, né? A bengala é exatamente o fator de sua independência. Exato. Né? Mas o mais engraçado nisso, cara, é que tem gente que... Isso é muito comum em comportamento de pessoas que negam a cegueira, né? Mas eu já vi isso também em pessoas que vivem da cegueira, tá? Esse é o mais interessante, né? Eu acabei de me lembrar aqui. E nem uma coisa que... Eu não vou nem aprofundar esse comentário, porque eu nunca fiz ele, inclusive. E, de repente, se eu falar aqui, vai que isso passe a ser o Antônio Carlos sempre falou isso, não vou nem aprofundar. Mas tem gente que tem uma relação com a cegueira muito próxima e que não usa bengala também. Esse é o caso muito... Casos raros, eu conheço um, mas também existe. Agora, é muito comum em quem não se relaciona bem com a cegueira mesmo, né? Em quem tem uma verdadeira repulsa pela cegueira. Tem casos assim incríveis, cara. Tem cada caso. A rejeição à cegueira é um negócio sério. Por exemplo, eu não vou chegar e dizer que uma pessoa é assim, mas, por exemplo, uma pessoa diz assim, eu não gosto de usar o braille. Eu não uso o DOSVox de jeito nenhum. Você está entendendo? Isso pode, eu não vou garantir que seja, mas pode ou não pode configurar a rejeição à cegueira, que são produtos exclusivamente para nós. Perfeito. Né? E pode ser, e assim, e aquela história, né? Não sabemos a experiência, né? O que levou aquela pessoa, né? Muito provavelmente também cá para nós, né? Assim, Maurício, é muito incrível. Assim, quando tu tens a mesma experiência que eu, né? Assim, de ter uma relação de muitos anos com uma pessoa que enxerga, né? E é uma experiência interessante os olhares, né, Maurício? O fato da gente sempre parecer extraterrestre é algo que deve incomodar muito. Quer dizer, é um peso que pra gente, como eu falei, pra mim nunca pesou muito. Foi pesar depois, né? Começou a pesar um pouco depois. Mas pra mim nunca pesou tanto assim. Mas a pessoa sempre vai não é uma vida razoável. Quer dizer, a gente às vezes também se cobra demais. Assim, às vezes eu fico pensando, às vezes eu mesmo vou te confessar uma coisa aqui. Às vezes não, tal coisa é meio tá me parecendo aqui um mimimi e tal. Mas rapaz, realmente, assim, o que exigem da gente, assim, não só o que exigem, até o que não exigem, na verdade. O olhar sobre nós, Maurício, é um olhar extremamente ruim, né, cara? Assim, é algo as pessoas assim, a pena. comum, por Muito exemplo, comum, você Maurício, deixa eu te falar uma coisa, é muito comum. A gente não falou você me perguntou do pavulagem na semana passada, alguma coisa assim, e é muito comum em eventos públicos, eu sempre estou em eventos públicos e tal, tem pessoas que do nada dizem, eu quero tirar uma foto com vocês e tal, porque é tão lindo, claro. O negócio, né? Isso é muito comum, rapaz. É um negócio assim, quer dizer, agora gente, será que você vai eu fico pensando, meu Deus, queria ter será que eu vou ter algum benefício? Assim, vou ter um salário assim, de uma estrela, de alguma coisa? Desculpa, pode falar. É muito comum o pessoal tentar se dirigir a quem está com você e nunca a você. Não, né? muito comum não, é uma regra. Ele gosta de café. Se fosse uma lei, não seria cumprida, viu? Se fosse uma lei, não seria também cumprida. Vem cá, ele gosta de café? Ele toma sorvete? Tu conheceste o nosso colega finado, rapaz, como é que era o nome dele? Meu Deus, Alonso. O Alonso. Conheci, claro. Mas ele fazia cada graça. Era engraçadíssimo. Uma figuraça. Agora me diz o seguinte, você também, claro, conhece casais de cegos. Você se casaria com uma cega? Eu casei, né? Casei, separei, já tive muitas vezes. Você já... tá. Não tive nenhum problema com isso. Nunca tive esse tipo de... Esse problema. Né? Assim, não tenho nenhuma restrição a esse aspecto, né? Tá. Não, tudo bem. Não, eu já encontrei céu que diz assim, não, eu não me caso, porque, olha,
eu acho muito difícil. Eu tenho uma filha, né? Com uma mulher cega, Sei né? lá, não sei. A minha filha mais velha. É. Né? Eu, e assim, Mas, bom, não. é, mas, bom, agora vamos pegar alguns aspectos aqui. O Braille. Você ainda usa o Braille? Hoje tem alguns anos que eu não pego Braille, Maurício. Acho que tem uns um ano, mais ou menos, Ah, um ano e meio que eu não pego num livro em Braille. Não, um ano. é. Uhum. Um ano. Mas você não Eu pega o leio, quê? eu uso Braille para ler para o meu filho, tá? Eu estou em débito com ele, eu estou há um ano. Calma aí, que dia é? Ah, Não, ah, calma aí. tá. Quer dizer, então você Eu- não eu- usa o Braille, não é porque você não gosta de Braille, né? O motivo é outro. não, eu não uso Braille porque nesse momento, eu tô em débito com meu filho há um ano de parar de ler para ele, porque eu leio para ele em Sei. Braille, né? Histórias em Braille, porque hoje já tem alguns livrinhos em Braille e tal, que tem, Uhum, inclusive, em tinta também, né? Só que são muito poucos, assim, né? E eu acho que uhum. eu esgotei o estoque lá que tinha, entendeu? Desses livros. Ah, E tinha para. Porque eu ia para em Braille e mostrava para ele. Aí eu tenho até que ver se já uhum. saiu algum outro, né? Se chegou, que eu ia na Uhum. biblioteca ali pegar uns livrinhos e tal, para ler para ele, né? Eu lia E como é que é a relação com seus filhos, por exemplo? Eles compreendem que você é cego logo? Como é que é essa. Pois é, isso, meu filho, o terceiro, né? Esse que eu lia para ele agora, o em Braille, eu tô há um ano sem ler para ele, em Braille. Aí eu tô lendo com o celular para ele agora, em algum momento, né? Eu Ah, vou ouvindo e vou contando a história, ou vou inventando uhum, essa história para ele também. claro. Então, é, ele ele tem lidado meio ruinzinho assim com a deficiência, sabe? Ele tem que falar, mas Uhum, papai, você é cego e não sei o quê, e isso não vai ter um problema, você não vai conseguir fazer tal coisa. Eu não sei onde que ele, assim, onde ele fez essa leitura de que, entendeu? Como é interessante, como o capacitismo se infiltra, né? Nas famílias, né? Quer dizer, e também essa questão pessoal. Eu nunca tinha parado para pensar, né? Que as minhas relações, por exemplo, com as pessoas, é, e aí por isso que eu estou falando de filho, de esposa agora, de mulher, de relações, são sempre pessoas que de alguma forma elas precisam estar de alguma forma ligada a essa questão, né, da deficiência, né, da cegueira, de alguma forma, ou seja, por exemplo, eu já tive experiência de duas situações é, que eu era professor, né? E não era de escola, tá? Por favor, para não me. Era um evento, uma palestra e tal. E eu acabei casando com uma que participou dessa palestra, porque era estudante e tal, né? Então, uhum, assim, acho que duas vezes aconteceu isso, enfim, de situações relacionadas a isso. Tem que estar naquele tema, de alguma forma. Mas, assim, nunca aconteceu eu também não sou também de sair assim, né? Assim, eu vou para uma balada, vou para uma coisa, vou conhecer ah, alguém. Eu acho isso incrível. Eu queria até conhecer, Maurício. Já teve relato aqui de cegos que conseguem assim ter. Eu vou para uma balada e tal. Rapaz, eu acho isso o máximo. Olha, eu queria muito, né, ter essa. Porque aquilo sempre tem que estar ali naquela. O capacitismo é muito incrível nesse sentido, né? Ele penetra nas relações e nas pessoas e desconstruir isso. Chegou no meu filho, né? O meu filho faz essas perguntas para mim, capacitistas. uhum, E ainda mais, então, assim, outras pessoas. Então, assim, já chegaram a perguntar, por exemplo, para minha esposa, é, o que como é que foi? Se eu enganei ela, olha, você conheceu ele pela uhum. internet, ele te enganou, foi? Vocês começaram a namorar, tu não sabia que ele era cego, né? Acredita nisso? Acredito? Tu Claro já que eu tinha, acredito. tu já tinhas ouvido essa? Eu não tinha ouvido essa, tu já tinha ouvido Não, Me parece rapaz, absurdo isso. não, eu já ouvi cada coisa que Não, mas essa é um repertório novo. Tu já tinha ouvido essa? Não, porque não, para não, mim. você começou a namorar e não sabia que ele era cego, é ótimo. Quer dizer, namorou por telefone, como é que é o Exato, negócio? eu acho que ela supôs que fosse aquele bate-papo da internet, né? É, é. Nem era A única WhatsApp na maneira de época, saber que porque você o não é WhatsApp cego é já tem que ter o contato da quando? pessoa, né? Era aquele. É.
aquele chat, né, do bate-papo e tal, MSN, sei lá. E você deve ser muito bom para uma pessoa te namorar, assim, de bate-papo, pensar em namorar sem te conhecer pessoalmente. Cara, tu deve ser o bicho, olha. Não, então, não, esse cara não sou eu, né? Não é? As pessoas fazem as ilações delas estranhas, né? Que não param nem para pensar no É, absurdo que estão dizendo, né? rapaz, a gente ouve cada coisa, né, irmão? Ah, sim, Mas tem gente tranquilo. que vai. Bom, tem gente que vota no Flávio Bolsonaro porque é contra a corrupção. Então, assim, acho que a lógica não está muito. Não é isso ou não? Sei lá. Não sei, deve ser, cara. Acho que a lógica não está muito em alta, tá, Maurício? Não, está em baixa, está em baixa. Aliás, eu já procurei alguns amigos meus que eu estou interessado em conversar com esse tal de Vorcaro para ver se ele me arruma um qualquer, porque, entendeu? Não, não. Eu Eu, queria realmente, Maurício, se tu conheceres, por favor, me apresenta, tá? é, Eu quero pois muito. é, Eu quero muito não, mas conversar com um bolsonarista verdadeiro, assim, um bolsonarista que seja tranquilo, que seja consciente do que ele é. E eu queria, porque eu queria entender eu queria que alguém falar com alguém que fale a verdade, né? Assim, porque eu queria que a pessoa não, assumisse por que, que eu ela não é vou poder bolsonarista. apresentar porque eu não conheço. Eu, não, Eu queria eu conversar com um conheço bolsonarista bem resolvido. bolsonarista, eu conheço, mas assim, do jeito que você está falando, não Eu queria conheço, um não. bem resolvido, sabe? Porque eu queria fazer alguma. Queria entender essas coisas, o processamento mesmo, né, das coisas, porque É, a pessoa que está é, ganhando ali, não o Gomes, o Nogueira, eu entendo é. claramente por que é bolsonarista, ou virou bolsonarista. Não, não, mas Todas não. essas pessoas Aí aí, é tem, claro, não, assim, tem interesses a defender, tudo bem. Então, por exemplo, não, exato, eu entendo todo esse caso. aí eu E eu consigo também entender. Não? entendo o cara que é enganado, mas eu queria entender também, eu queria entender o cara que acha mesmo tal, que está bem, Acho, porque que acha que o cara que é, conscientemente acha que tem algo de bom eu e que também, eu também. não e que não está sendo assim, enganado do ponto de vista da assim que tem recursos cognitivos, né, para compreender a situação e dizer, não, eu faço essa pressão porque é isso mesmo, porque é muito fácil o cara dizer, não, é gravação, a minha voz é fake, ou qualquer coisa assim, porque eu acho que estão dizendo isso, não sei, como é que ele está saindo, eu nem estou acompanhando essa história, mas eu queria saber muito como é que ele está saindo dessa história do Não, Vocaro. não, eu também. Então, do Vorcaro, por exemplo, eu tenho um amigo que eu falei para ele que eu queria pedir uns 2 milhões de reais para ele. Ele disse assim: Olha, você não vai me fazer vergonha, porque quando a gente fala com ele, tem que pedir em dólares ou em euro. Você vai pedir real para ele, não faça isso. Se você fizer isso, eu não te dou o telefone Rapaz, dele. eu tô numa obra aqui, se ele me arrumasse uns 50 mil, já, eu ia ser 50 pau, mas pode pensar que é 50 milhões. Não, não, não é só Mas, 50 mil. Eu ficava muito mas, a, feliz. Eu mas resolvia a sua boa parte obra dos é problemas. filme? Você está fazendo algum filme, alguma coisa? Não? Não é uma obra mesmo aqui, rapaz. Ah, bom, não é, não sei, pode ser que ele te ajude. Se eu arrumar o telefone dele, eu passo para você, pode deixar. E qual vai ser a tua proposta para ele? Tu estás fazendo o quê, Maurício? É filme também, não? Agora você me pegou, eu não sei. Mas olha, tu já ouviste tantas histórias por aqui que certamente se o teu Não, roteiro ia ser. Se não, tu eu te arrumo uma. propusesse a fazer um roteiro, Não, eu acho que tinha chance, viu? Aí com ele. não, você sabe o que que é? Existe um óculos, sabe? Mas ele custa muito caro, mais de 10 milhões, que Jesus. faria com que eu enxergasse. Eu acho que é um belo apelo, tu não acha? De repente, né? Eu Não ia é? falar uma coisa agora, mas ia soar muito malvado, então não vou falar. Mas Não, assim, você que sabe, né? Não, eu mas tenho que ter uma assim, boa proposta para mas ele, assim, né? mas olha, agora quem ficou curioso foi eu. Existe mesmo esse óculos ou tá de sacanagem? Rapaz, eu já sou o contrário de você. Se você encontrar esse óculos, não me dê, não, porque eu não quero. Mas Não, por caro. Porque é o seguinte: você mas pode Maurício, pedir o assim, dinheiro a para o história filho. da. Sabe o que me interessa, cara? Era algumas coisas em relação a paisagem, cara, sabe? Ver algumas coisas e também o universo, sabe?
Quando eu, não. quando eu lembro, é isso que me mostra, assim, quando eu digo isso, é nisso que eu penso. Desculpa te cortar. Uhum, E eu não sei se tu conhece aquela frase, né? Aquela frase do Carl Sagan, né? Um pague do ponto azul, né? Até que é o livro dele, ah, inclusive, né? é. Eu acho Não, aquilo, assim, quando eu penso nisso, eu queria olhar para as estrelas, sabe? Quando eu perfeitamente. queria Não, um telescópio e tal, sabe? Eu queria ver uhum, com meus filhos e isso. Hoje eu penso muito nisso. Eu não pensava. A gente vai ficando velho, é interessante, mas eu não passasse por isso, né? Mas eu tenho. Quando eu tinha 20 anos, eu daria a mesma resposta que tu, 30 e tal. Mas eu queria uhum. ver, porque eu queria essa ideia, esse contato com o cosmos, sabe? Talvez com a. Eu acho que isso faria eu enxergar, eu assistir. Eu acho que nem tem com audiodescrição. Tu já assististe Cosmos já? A série, não? Não, e eu acho dificílimo. Por exemplo, eu desafio, você enxergou um pouco, você deve saber alguma coisa, eu desafio alguém conseguir me explicar o que é uma cor. Não, Raios. esse é balela, eu acho, cara. Não, Eu eu acho também acho, mas essa eu história quero de saber como vou é que alguém. transformar. Não, é uma experiência, não estou dizendo que. Não, Entende? Não que esteja veja bem. errado, tá? É claro que num Não, gráfico, se a gente tivesse uma padronização para mostrar para o cego, olha, isso aqui é o verde, isso aqui é o azul, ótimo. Mas não tem nada a ver com o verde e com o azul, né? Que esteja claro não, isso, né? não, com certeza, mas não tem. Alguém vai relacionar, porque o azul é o do céu, o verde é das folhas das Não, plantas. porra nenhuma. Ou desculpa, perdão. Perdão. Não é? Eu não sei como é que se descreve. Essas são coisas completamente visuais. Para quem nunca teve visão, não adianta que você não vai explicar, Não vai, entendeu? não vai. Você não consegue. É a história da quarta dimensão, porra. Pode ser. Né? Agora me diz o seguinte: como você é um camarada que anda só, tem essas calçadas que o pessoal chama de calçada cidadã, ou essas calçadas com um relevo que você sente, aqui em Belém eu sei que tem pouca, mas tem alguma coisa. Mas você já andou por aí, o que você acha disso? Eu acho que é necessário ter um vão livre, só isso, né? Hum, E sinalização por perigo, né? Mas, assim, não é necessário estar pontilhando a cidade toda com isso, né? A não ser sinalizar o perigo. E aqui aconteceu comigo, a gente estava falando de alguma cidade, Maurício, mas eu te desafio. Eu vou te levar em alguns lugares em Belém, tu vai me dizer se realmente é pior que o Rio de Janeiro. Rapaz, eu tava numa. O meu corpo me lembrou que eu estava numa rua extremamente perigosa um dia desse, na 14 de março, tá, passando a Gentil. É um crime. Não, passando a. Não, que a Gentil, a Nazaré, a Avenida Nazaré. Passando a Nazaré. ali, É terrível. É algo assim. Tem um desnível de 1,5 m. Mas morre, pô. Morre mesmo. Morre. morre, Né? morre. Facilmente, Não, assim. Entendeu? Então, assim, é algo desesperador, essa situação das calçadas. E a gente vive isso de uma forma muito, muito intensa aqui, sabe? Eu não acho que tem. Você fala do Rio, o Rio depende, por exemplo, se andar em Copacabana é uma coisa, né? Mas Mas aqui eu em Belém quero não ver tem a você Copacabana, é o que eu quero dizer, andar não em existe Bangu, Copacabana aqui. andar em alguns lugares, duvido, é muito O complicado. Marizal, eu acho que é o bairro menos pior, que é onde tu moras, né? Inclusive. Acho que é o É. menos pior, né? Mas, de qualquer maneira, eu desafio você a andar legal pela Diogo Moya. Se você conseguir, Pois você é, me não, explica. com certeza. É Com certeza. horrível, né? Com É porque certeza. sobe e desce, e às vezes você é obrigado a desviar de algumas coisas, aí para retornar é complicadíssimo, que você retorna, não dá. Você está entendendo? É difícil mesmo. É Não, di- eu. Pois não. Andar sozinho é um negócio. É Não, complicado. aí você falou assim, eu que ando sozinho, eu tava até comentei contigo, acho que semana passada. Eu ver se comprar essa bengala de fibra de carbono, sei lá, uma coisa, porque realmente é algo extremamente desafiador, rapaz. É algo que, né, enfim, a Agora, gente agora naturaliza. E aqui volta a ser o que é ser cego. O que é ser cego é naturalizar a violência, Maurício, né? pode A gente ser. naturaliza. E acho que se a gente não. E o pior, naturalizar a violência, para nós, é uma bênção, porque se a gente não naturalizar, a gente vai ficar vivendo
processando os outros, e, enfim, vai ser uma loucura a nossa vida, né? E é interessante porque as pessoas pensam, ah, Antônio Carlos é militante, né? Foi, enfim, né? Estava ali reclamando, que sempre é o cara que está reclamando, né? E tal. Mas uma vez aconteceu um negócio comigo, rapaz, eu até dei entrada no juizado do aeroporto e não fui dar andamento. É a prioridade, né, Maurício? É a prioridade para pessoa com deficiência. Aí eu fui desembarcar, não quero prioridade, não, eu quero desembarcar normal mesmo, tudo bem, tranquilo. Mas não, meu senhor, é porque a prioridade é o contrário, você vai esperar aqui, e aí, no seu caso, a gente está providenciando um veículo para vir buscá-lo. Só que eu tinha. Ah, Isso foi sim, sim. no Rio de Janeiro, inclusive, rapaz. Eu E sei. o pior que eu fui lá, rapaz, olha, nos bons tempos que eu é, estava ali namorando com a minha esposa, eu fui atrás dela, rapaz, que a gente ia ter um encontro no Rio de Janeiro, sabe? E, Maurício, tu lembra que teve uma época que a passagem era 3 mil milhas? Agora era muito barato, né, rapaz? Incrível aquilo. Aí eu cheguei, a mais cara era 15 mil milhas. Se tu chegasse no aeroporto, olha, eu quero viajar agora, era 15 mil milhas. Pô, aquilo era uma maravilha. Qual aeroporto que você teve problema lá? Acho que foi no Do, Galeão Ga- mesmo. Aí eu cheguei, não, aí todo do mundo Galeão? desembarcou e não, porque você vai ter que esperar um veículo. Aí veio uma van, Maurício, para me buscar, tá Ah, acreditando nisso? especial, Uma, viu? uma van só Cara, para mim. Eu digo, rapaz, mas eu nem sou nenhum popstar, ah, nada. E o pior, pô, perdi a carona, quase perdi o encontro. Eu digo, e agora? Quem é que vai me processar? Perdi meu encontro, meu Deus do céu. eu pelo menos, ia para o aeroporto para embarcar, eles me colocavam logo na sala VIP, eu e todo mundo que estava pagando alto para caramba. Eu ia para Não, mas lá. aí esse tipo de Ah, constrangimento eu nunca passei, Maurício. Esse tipo de discriminação positiva, nunca passou? nunca Cansei de passei. VIP. Ah, não. Sala VIP, Maurício? Cansei de ir para sala Não. VIP. Você é um Cansei. cara. Deve ser uma questão de aparência, tá? Algum aspecto aí na Não sua sei, aparência. não, eu não sei, Você deve ser um eu cara. sei, Acho que eu sei que eu. você tem um porte assim. Não, Talvez o cara pense, não, de repente esse é um sei ministro, lá, não. sei lá, Às vezes que eu uma vim, grande por exemplo, para autoridade. Belém, não, eu viajei muito sozinho para Belém, Então, já que vim para você cá. fala o TH tão bem do inglês, você já está falando inglês com alguém, a pessoa pensa, não, esse é aquele cara que era ministro da Educação, lá do Tony Blair, né? Hum, Que era cego, deve ter é, pensado isso, então, pô, alguma coisa é, assim. sei. Porque comigo, não. O máximo que aconteceu foi o seguinte: a coisa mais legal que aconteceu comigo no aeroporto. Olha, cara, interessante esse caso aqui. A coisa mais legal que aconteceu comigo no aeroporto foi o seguinte: viraram para minha esposa e perguntaram assim, na hora do embarque, né? Não, cadê a identidade dele? Aí, ele é de maior. Eu digo, porra, aí eu fiquei muito feliz, né, mano? Ele é de maior, né? Eu digo, pô, com Bom, 45 anos. Só perguntar se eu sou de maior, eu fiquei assim, mas né? olha, Esse é eu o vou melhor contar uma elogio coisa, que eu poderia receber aqui dessa moça que eu está vou aqui. contar uma coisa para você que parece que isso não existe, mas aconteceu o seguinte: eu estava cometendo uma infração. Eu não vou Opa! contar a infração porque vai envolver outras pessoas, tá? Isso também é ruim. Quando a gente fala nesses programas aqui, Sim. nesse teu programa aqui, nesse teu podcast, eu gostaria muito de poder falar coisas, mas se eu falar, rapaz, se fosse só Pode minha, envolver. a gente envolve terceiros. Eu queria muito poder falar mais, sabe? Mas infelizmente não pode falar muito, né? Pois Mas é, diga lá. eu tinha uma passagem. é, eu tinha que ir para. A minha passagem era para BH. Aí eu escolhi um voo que eu tinha que fazer, que parar no Rio de Janeiro, com escala no Rio de Janeiro, entendeu? Aí, quando de Belém, eu peguei o avião em Belém, todo mundo tinha Sim. visto minha passagem, eu dizia, não, eu vou para Belo Horizonte. Quando ele parou em Brasília, que a aeromoça vinha me perguntar, eu já dizia que eu ia parar no Rio de Janeiro. Você está entendendo? Que ali ninguém estava querendo olhar minha passagem. E aí, rapaz, quando chegou na hora do Rio de Janeiro, ninguém me abordou, eu desci do avião, ninguém me perguntou nada e eu simplesmente saí em frente. Você está entendendo? E aí eu torcendo para ninguém vir me perguntar nada e ninguém me perguntou nada. Que bom, que bom. Você vê, ou seja, né?
Nesse dia, mas estava mesmo uma confusão imensa ali naquele desembarque, entendeu? Ninguém nem prestou atenção no cego, rapaz. Um Não, dia mas desse. hoje mas melhorou, eu acho, Maurício, porque hoje em dia eu saio, acho que depende muito de tripulação. Hoje eu saio, pego o finger, aí quando é finger, então é mais fácil aí. Não quero nem saber. Tchau, querida. Tudo de bom? Tudo bem, beijos. Tchau, tchau. Né? E é isso. Não, E afinal, você conseguiu desembarcar no Rio de Janeiro? consegui, claro. Eu saí, fui pro, eu fui pro salão de desembarque, saí, peguei um táxi, fui para onde eu tinha que ir. E voltou para o Minha aeroporto casa. depois, não? Não, provavelmente a Ah, então companhia ficou me não foi chamando. um logro, como se diz aqui, não foi um logro Não, tão assim, vamos dizer assim. provavelmente, na hora do embarque para Belo Horizonte, meu nome deve ter sido chamado aquela quantidade de vezes pelo aeroporto, pelo alto-falante do aeroporto, mas eu não Essa, estava lá. essa causou. Não sei se na escala cósmica isso pode ter algum efeito sobre a humanidade, acho que não. Mas não sei. Tem achado o efeito Eu sei que eu fiz isso. Olha, o efeito para dizer que borboleta, nós, mas eu não sei, não. para dizer que nós não somos anjos, não. A gente faz algumas coisas muito Ah, estranhas rapaz, também. mas estamos. Eu, particularmente, anjo seria uma das últimas definições que alguém me daria, Eu cara. também. Eu também. Eu A não me menos que a encaixo pessoa muito estivesse bem, né? fora da realidade, assim. É. Mas voltando àquela coisa da calçada, então você acha mais importante aquela calçada, aquela coisa para Livre, te né? avisar de perigo, por exemplo? Um piso alerta, um piso de alerta, né? Ah, porque E eu gosto daquele piso de alerta dos metrôs, São Paulo, Rio, que te avisam mesmo. Isso eu gosto, tá entendendo? Aquilo ali te é, dá a o engraçado, noção. Maurício, é que essas coisas estão implementadas sem qualquer consulta, né, rapaz? Em, Sem qualquer conversa, eu, sem diálogo, né? Sem não botaram planejamento. não Sem botaram uma planejamento. calçada É lá interessante isso. na UEPA sem me consultar. Um dia eu cheguei lá e me falaram: agora já tem uma calçada aqui, né? Eu disse: que bom, eu nunca usei. Sim, é um negócio Entendeu? Quer dizer, complicado. não falou nada. Aí eu perguntei: quanto é que custou? Quem é que ganhou com isso? Né? É, Eu fiquei interessado nisso. Né? é Se complicado, tivesse cara. me consultado, eu podia dizer que não. Não, ou tipo assim, fazer algo com base em algum critério, né? Assim, essa história aí Eu até queria saber qual é, né? Mas me falaram muita felicidade. Aí, botaram isso aqui, não foi para mim, claro. Ninguém me é, falou nada. mas assim, Entendeu? eu percebo que a gente está muito longe, eu percebo que é isso, quer dizer, ser cego também é lidar com toda essa cena, né, cara, assim, que é construída, todo um cenário Não é? e que as pessoas ainda ainda Não, se é muito, ocupam muito muito, complicado. né? Ainda até pouco tempo faziam aqui, e é engraçado isso, porque a gente falou sobre isso tanto e tanto foi discutido, mas sei lá, parece que quando é você, não sei, nunca. Sempre pode, né? Quando tu tá errando, sempre pode errar, né? Não sei. Mas assim, até pouco tempo atrás, Maurício, estavam fazendo aqui, antes da era fazer aqueles eventos públicos para entregar cadeira de roda, né? Lembra, né? Cadeira de Uhum. roda, bengala, essa coisa toda, né? Fazer aqueles eventos lá, a primeira dama a entregar, né? Você lembra disso, né? É, lembro, lembro. E só que a coisa baixou tanto o nível, rapaz, que agora estavam fazendo evento para entregar carteirinha de gratuidade. Ou seja, pelo menos quando errava cadeira de roda, o Estado tinha que pagar alguma coisa. Agora o cara faz a caridade com o chapéu alheio. A suposta caridade, né? Que não é nenhuma caridade, na verdade, né? Mas chega a ser hilário, assim. Tem que rir para não chorar, né? Eu acho É. que é isso. E acho que é isso. Agora me Essa é a diga o nossa vida, seguinte: né? audiodescrição, você usa Ah, audiodescrição? rapaz, esse é um grande tema que eu nem sei se eu devo falar sobre ele. Então, para mim, é muito Deve, complexo. É fale à muito vontade. complexo. Não, eu acho algo muito complexo isso, Maurício. Assim, eu me sinto, não sei, eu vou estudar mais para responder essa pergunta, porque eu vejo coisas assim muito absurdas acontecendo, muito absurdas, que me deixam muito irritado às vezes, sabe? Muito Uhum. irritado. Então, eu prefiro, assim, não sei se eu posso me exceder.
Então você não gosta de audiodescrição. Não, não é que eu não gosto, eu acho incrível, eu acho que é importantíssimo. Tem umas que são verdadeiras obras de arte, cara. Tem umas assim que. Aham. Uma vez eu vi uma, eu fiquei muito emocionado. Eu não sei se ainda tem essa descrição. Era a descrição de um vídeo de uma senhora, um barraco. E descrevia ela, a casa e a paisagem ali. Muito, muito bem feita, cara. Muito bem feita, muito bem feita. Coisa assim, Uhum. tinha um elemento objetivo, mas um elemento subjetivo também. As duas coisas. Muito bem feito, assim, no sentido da. Acho que a poesia. Eu não sei se era tão objetivo que era poético. Talvez seja estranho você dizer que a objetividade possa ser poética, mas não sei. Ou se tinha algo de realmente subjetivo, porque a poesia está mais relacionada ao subjetivo, né? Ou eu não sei se ele era tão bem feito que se tornou poético, sei lá. Mas é algo que me marcou. Mas o que eu vejo aqui, no geral, é coisas muito ruins, cara. Muito ruins mesmo. Uhum. Assim, na minha opinião, Ah, tá? Como é que você não, vê isso? claro. O que você Na acha? sua opinião. E cão-guia? Você já pensou em ter cão-guia? Não, nunca quis. Mas também não tem nada contra quem tenha, por favor. Tá, mas você nunca pensou. Não, não, não. Já cuidar Mas de por que mim, você. cuidar de mim, né? Já me parece algo Hum, bastante trabalhoso, entendeu? Né? hum. E, e aí cuidar. Agora que eu sou cuidador de criança, né? Assim, eu poderia até começar a pensar nisso, mas não. Acho que criança é mais divertido do que cão, né? Mas você não, você acha que você não andaria bem com um cão-guia na rua? Não sei se eu andaria bem, mas essa ideia de ter que ser responsável. Um cachorro lá de casa adoeceu, rapaz. Ninguém cuidava do bichinho aí. A minha mãe Ah, viajou, ninguém queria. Eu tive que ficar responsável pelo bichinho e fiquei com tanta pena dele, rapaz. Olha. E aí eu hum, ficava, né? Digo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que tá certo o que eu estou fazendo? Estou cuidando do cachorro, né? Fui lá e levei para veterinário e tal. Digo, meu Deus, eu não sei se isso aí é correto o que eu estou fazendo, mas ainda tem que tomar essas decisões, porque para o ser humano parece que são decisões mais fáceis, né? Eu não sei, o cachorro, sei lá, que o cachorro não dá para interagir bem com o cachorro, né? Sei lá. Não me interessa isso, não me agrada essa ideia de estar ali utilizando ali os serviços do rapaz sem pedir consentimento para ele, sei lá. mas aqui em Belém tem pouca gente que usa cão-guia, né? Você É, conhece? conheço sim, uma pessoa. Uhum. E usa bem, né? Usa bem. Acho que sim, não tem eu não sou muito próximo da Ah, tá. pessoa. Você não tem condição de, de Não, falar. é algo que eu não é parte do meu universo, assim, sabe? Uhum. A coisa do cão guia, assim. Não é algo Sei. que faça, Mas né? você anda, apesar, não, desculpa, esse apesar é meio forte. Ter esposa, não sei o quê, mas você anda só, Não, claro, sempre, né? sempre. Você Não não sempre deixou de não, andar. mas não sempre, Não, sempre no sentido espero não, que por muito entendi. tempo. Precisar, você não vai refugar, você vai pegar a bengala e vai sair. Não, claro. Digamos assim, tem que comprar um pão da tarde, Não, não mas tem ninguém para ir. Você vai. não, claro, não vai, não, nem precisa não ter ninguém, assim, né? É algo comum, Uhum. assim, né? Tem que sair, andar. Aham. E para mim, que não gosto da tal da esteira, como eu te falei, né? É necessário caminhar, né? Aham. Então, essa possibilidade de caminhar que eu tenho agora, Quando é você claro vai que ao é. Pavulari, a sua esposa vai com você ou você vai sozinho para lá? Não, agora que eu estou indo para os ensaios, às vezes eu vou só, mas no evento mesmo, assim, eu nunca fui de ir para evento sozinho. É isso que eu estava te falando. Eu queria conhecer algum cega e tal, Ah, que fosse para balada, assim, que fosse para lugares tá. sozinhos. Eu Sei, nunca, sei. eu sempre me. A gente, assim, a possibilidade da gente ficar isolado no evento desse é muito grande, né, cara? Uhum. E eu acho que é por isso, eu sempre tive essa. Aí depois que eu fui entender que tem a ver com uma certa. Com o capacitismo mesmo, né? Com essa situação da gente. E eu nunca fui de sair para eventos sozinho, nunca fui. Contado Sei. nos dedos, a não ser eventos educacionais, né? Eventos acadêmicos e tal. Isso, Que você vai lá e vai e, e- sentar mesmo, vai. isso sim, É. mas eventos para diversão, é, Uhum. Você e, nunca. pouquíssimas vezes eu fiz sozinho. Pouquíssimas. Aham.
né? Não, mas a Mas possibilidade de ficar isolado é grande mesmo, eu concordo. Isso aí eu sei. Eu sei mesmo, claro que sei. e isso é muito preocupante, assim, né? Então, É. poderia ser, poderia ser diferente, né? Enfim, Uhum. mas Tem uma outra, quando você fala de balada, nós temos um Não, eu nem problema. sempre falo de Ah, balada, viu? Tô falando contigo aqui, mas não é uma coisa que eu. não, não. Eu acho que o exemplo da balada é bom, porque tem um problema. Quando você começa a botar música muito alta, Ah, aí tem um sim. problema da gente não ouvir. Tem. A gente se perde mesmo, completamente, porque a gente não vai conseguir conversar com as pessoas, não é isso? É, Isso para nós é problema. Bom, aí você vai mas dizer, para assim, mim não é. Bom, então tá, para mim é. não, é um problema, assim, a gente acaba tendo que dar um jeito, né? Porque, como eu já fui muitos ambientes barulhentos e tal, mas realmente a gente perde Não. esse canal, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando alguém diz para mim, aquele bar lá tem música ao vivo, eu não vou. Eu tenho que falar. Eu não vou mesmo, não vou. Porque eu vou para bar para conversar, pô. Entendeu? É, E com a música verdade. alta daquele jeito, eu não vou conversar. Entendeu? Eu gosto de ir para bar para conversar. É verdade, nós. Entendeu? Isso é. Agora, Maurício, eu tô. Mas isso aí. Falar em conversar, eu tô topando, tá? Eu até pago aí essa birita aí pro bolsonarista, tá? Que tu conheceres, assim, que esteja disposto a falar, assim, sobre suas razões, de forma Não, consciente, assim. então, se eu conhecer esse camarada, eu vou pedir para ele conversar com você, mas eu não estou lá, não, tá? Eu não, eu não estou Tu não interessado, tem, não. não, Maurício? Não tem essa Ah, curiosidade, né? não, eu não tenho por um motivo muito simples. Eu acho que bolsonarista, falando de bolsonarista mesmo, não estou falando de pessoa que está defendendo seus interesses. Eu estou falando de É. bolsonarista mesmo. Para mim, o cara não pensa. Não, Maurício, mas eu acho que não, isso é Não, simplificar demais, eu acho. Tu não acha? não, é porque o que eu conheci desse pessoal é porque o pessoal não pensa. Você está entendendo? Todas as manifestações que eu ouço são coisas estranhíssimas, entendeu? São coisas muito estranhas. Cara, eu não Você, sei. você quer ver se tem alguma lógica naquilo? Bom, então tá, não, tudo Eu bem, eu quero. vou. Não, eu já vi caras assim que fizeram e tal, que tentaram discutir e tal, só que assim, acho que as coisas evoluíram para um ponto, e eu nunca mais vi Não, essas pessoas. não, Porque não eu já tem. vi É cara porque, por defendendo, exemplo, gente com argumentos, que consegue raciocinar, tá? Consegue é, fazer e tal. Vamos ser aqui, por exemplo, não sei, o dia, até vi o teu pedido do livro, depois eu já vi que tu estava dispensando o livro. Eu acho até que eu tenho alguma coisa do Arão Reis, né? Lá sim. no grupo do livro, lá, eu não sei como é a tua posição sobre os militares, mas eu não posso, assim, eu acho eles extremamente incompetentes, assim, já tive alguns contatos, tem algumas situações, generalizar, né? De um modo geral, alguns são bem esquisitos, assim, acho que é um ramo do serviço público muito, que a gente não sabe para existem muitos ramos de serviço público que são complicados, mas eu acho que o militar é um dos mais complicados, né? Porque, assim, ele ali é o que mais talvez faça de conta, né? Porque o Brasil parece que teve um estudo que tinha munição aí para 2 minutos, né? De tiro contínuo, né? Então, assim, eu não sei se eles não investem, não sei se eles estão se voltando para a guerra cibernética, né? Para alguma coisa, mas eu ainda acho que existem, eu quero crer que existem militares inteligentes, né, cara? Não sei. E, e, Não, e, eu e não tem, conheci. e eles são Eu conheci. bolsonaristas, né? Muitos deles, né? Então, de repente, um desses, eu penso numa pessoa assim, não sei. Mas aí, para mim, ali é defesa de interesse, de corporação, de você, bem. Mas aí o cara vai ter que Entendeu? admitir isso. Mas é isso que eu quero. Eu quero o cara que me admita Bom, isso. tá, então tá, entendi. É esse cara que eu Então, quero. Eu quero o sincerão, entendeu? Eu quero o cara que não. pois é, Eu esse estou que é o aqui. problema. Eu Esse é que é quero o assim, problema. porque assim, eu queria. Bom, eu não sei até quando eu estarei por aqui, por essas, por essas paragens, né? Mas eu queria um dia poder ser o mais sincero possível. O que me impede, às vezes, de ser muito sincero são as outras pessoas. Que tem coisas que, se a gente for, né, falar
Ou a gente vai criar problema para a nossa família, para os nossos filhos, ou vai criar problema para outras pessoas que vão, né, que, olha, contar alguma história, mas eu gosto dessa coisa da verdade, sabe? De abrir o jogo. Eu queria falar, bicho, qual é o papo? Como é que é isso, cara? Por que tu é bolsonarista? Porque para mim está muito claro, assim, eu tenho muita facilidade, Maurício, de falar Também, né? Eu dos já meus. tive essa curiosidade, mas de tanto que eu já encontrei, eu não. Porque eu tenho Porque, por muita, exemplo, tenho facilidade pessoa de direita eu já fiz inteligente, eu merda já pra encontrei cacete. muita. Né? Então, assim, eu tenho assim, muita facilidade de admitir as cagadas que eu faço. E as pessoas, assim, parece que não tem, né, cara? Não, porque acho que é nada. Então, quero alguém que quiser, não, eu sou bolsonarista por isso, porque, enfim, tem essa É, vontade. Mas acontece. é isso, meu irmão. Mas é isso, Uhum. Maurício. Ser cego são muitas coisas, né? Acho que é até difícil. Eu gostaria muito de poder, nesses momentos que a gente acho que já se encaminha para o final, imagino. É isso que eu ia te fazer essa pergunta, se você acha que a gente está indo para o final. Eu acho, mas você pode não achar, Não, eu entendeu? acho. E eu queria poder resumir isso, né? Mas é tão complexo. Mas assim, acho que ser É cego muito. como eu falei, é pisar em ovos, né? Ser cego é enfrentar, né? Às vezes eu digo, o pessoal e parece uma coisa clichê e tal, mas o pessoal do Remo não gosta quando eu falo isso, né? Do Clube do Remo. Conhece o Clube do Remo, não? Ah, O, o, você é paysandu, então? o símbolo dele é o leão, né? Então eu digo que às vezes ser cego é É, matar um leão por dia, às vezes, né, cara? por dia. Né? Bom, Mas eu se acho que às você é vezes paysandu, pode é parecer uma coisa simplista isso. sagrada. Não, Se eu sou você da é Tuna. paysandu, matar um leão por dia, tá tudo bem. Né? Então, assim, ser cego também, cara, é poder Não, é ter tido a assim. oportunidade. Agora, para concluir, Maurício, talvez a minha, assim, ser cego também é poder ter tido a oportunidade de ter vivido a vida de uma forma bem, digamos assim, é, sob uma perspectiva bem diferente, sabe? Então, assim, as coisas podem ter muitos sentidos. Acho que ser cego tem um quê de muito polissêmico nisso, sabe? De estar Uhum. aberto a muitos significados também, né? Eu acho que isso também E pode. é o que você disse, a gente encara a discriminação cotidianamente. Mas E se a gente for reagir a toda a discriminação, a gente fica neurótico. não Você tem é. que Aí saber sim, eu não pesar. contei a história do. Aí sim, eu entrei com o processo lá no aeroporto do Rio e nunca fui atrás do processo. Porque as pessoas pensam, não, Ah, você trabalha no Poder Judiciário, o Antônio Carlos porque eu não digo que eu trabalho na Justiça, né? Porque aí já seria muita responsabilidade, né? Dizer que eu trabalho na Justiça é complicado. Mas, assim, antes eu falava isso, não, acho que não é na Justiça, eu trabalho no Poder Judiciário, né? Mas aham, eu tenho exatamente, é faz diferente. tudo, tem toda. Mas eu acho que seria bom processar. Eu fico feliz quando, às vezes, eu fico com um pouco assim, eu devia ter feito isso e não fiz para ganhar uma graninha e tal. Mas quem processa está certíssimo, assim, muitas vezes. Mas eu nunca processei, Uhum. cara. Já foi tanta coisa que a gente passa por tanta coisa que. Mas nunca processei. Aquele negócio de assinatura, né? De, 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 de Tem. exigir testemunha, não sei o quê. Eu estou até fazendo um trabalho em relação a isso no tribunal agora com os cartórios, né? Que exigiam que o cego levasse uma testemunha, que não sei o quê. Eu digo, meu Deus do céu, né? Tem. E eu já passei por cada coisa, rapaz, É, que eu vou te dizer. então, assim, Olha, mas também, por outro lado, Maurício, é dizer que também a experiência da cegueira é uma experiência que nos leva ao a possibilidade, não é uma garantia, nos dá um incentivo no sentido científico mesmo, né? O incentivo. Incentivo como sendo uhum, o contrário do constrangimento, né? Nos dá um incentivo no sentido de buscar compreender as coisas, né, num outro, uma forma, digamos assim, é, 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 buscar vias alternativas e que às vezes nos tornam mais eficientes para algumas coisas, né? Esse problema da obra aqui, por exemplo, eu fui pela temperatura da parede, eu localizei onde estava o rufo do vizinho, né? E diz, não, uhum. quebra aqui, que é aqui e tal. Então, assim, só que é custoso, né? E aí, se tu quiseres me chamar um dia para conversar sobre uma questão aí que não sei se tu tens um tema específico, mas é um negócio, é um palavrão agora que
que é muito importante para a gente, né? É ou não é, sei lá, que é uma tal de avaliação biopsicossocial, que eu estou me dedicando Ah, a compreender esta eu nunca vou questão. passar por isso. Eu já estou É, aposentado, felizmente. Eu conheço gente que então, defende isso vivamente. não, Defende isso. então, assim, esse é um tema que eu gostaria de falar, mas eu toquei nele porque é o seguinte, é o que eu digo, quer dizer, fazer coisas, aquelas coisas, tu sabes que na avaliação psicossocial, uma das questões que são investigadas é como você faz sexo, né, Maurício? Tá? Então, o sexo Eu é uma nunca dimensão passei por essa. importante da vida, né? E, portanto, Eu, ela entra. eu nunca passei por essa avaliação. Como é que eu faço? Bom, Oh, eu, mas não é uma avaliação de como você faz, assim, no sentido. Não vá se empolgando. olha, eu já dei respostas. Por exemplo, eu tinha uma colega de trabalho Olha, a gente que pensou que já ia ela terminar, hein? me fez uma pergunta desse tipo, mais ou menos desse tipo, e eu disse para ela simplesmente o seguinte: olha, é uma bela curiosidade, porque eu gostaria muito de conhecê-la bem intimamente. Bom, eu não vou nem me aprofundar, né? Mas, enfim, é, Ah, a ué, questão. você não quer saber como é que eu faço? Eu demonstro, ué. Bom, Se você vai agora, gostar ou não, é outro papo. Aí sem dúvida. Agora a questão toda. Fiquei até sem palavras. Mas a questão toda, rapaz, é o seguinte: é que eu estou te falando disso, porque para nós dá para fazer muita coisa, muita coisa. A questão é o custo também, né? O problema é o custo disso. Porque, por exemplo, o custo que eu tenho para pegar o foco de volta do negócio do Teams lá, da minha reunião, que o desgraçado WhatsApp, tu passa por isso em conversas muito grandes, o WhatsApp perde o foco, né? Aconteceu contigo já isso, não? Acontecia muito comigo. ah, Alô? tá. Em Não, conversas estou muito, ouvindo. em conversas muito grandes, o WhatsApp perdeu o foco. Aí Sim, o sim. Teams faz isso sempre comigo. Então, assim, ser cego tem esse custo, né? De tudo tu tu faz, mas o teu custo para fazer é muito grande às vezes, né? Mas tem coisas que a cegueira facilita, cara. E é isso que eu quero dizer. Essa coisa polissêmica também. A cegueira facilita. Você, Por exemplo, assim, é, você, ela por foi. exemplo, você usa o WhatsApp no celular, né? Isso. Pois No é, computador. eu garanto a você o seguinte: no computador, eu uso no computador, tá? Eu vou falar dois programas que você deve conhecer. Você conhece o JAWS? Claro. Claro. O JAWS desfoca pra caramba, eu não uso. Eu uso o Aham, NVDA que desfoca menos. Não é que não entendi. desfoque, Entendi. desfoca menos. Você Menos. está entendendo? Tem Sim. isso também. Tem isso. Então a cegueira tem esse custo, né? Mas, Tem. mas por Tem. outro lado, ela me fez, cara. A gente acaba sendo uma usina de. Eu não paro nem um segundo, assim, quando eu estou na obra, eu fico pensando, meu Deus, o que é? O que pode dar errado? Eu vou lá e meço, e meto a mão. Tudo bem, estou há 5 anos na obra da casa, né? Eu estou me mudando semana que vem, olha. 5 anos Opa! na obra, né? Uhum. Uhum. Porque não é só uma casa, né? Enfim, era uma casa bem. A nossa empresa também, a minha esposa, né, tem uma empresa, enfim, Sei. ela atende, ela é fonoaudióloga, então tem os consultórios e tal. Enfim, a gente tem um, um mini auditório para cursos e tal, entendeu? Eu trabalho com capacitação, né? Então, Uhum. a gente comprou uma casa abandonada no centro de Belém e a gente fez cada azulejo. Então, eu supervisionei e eu preparei assim, a confecção de cada azulejo. Assim, eu estudei o processo todo e desenvolvi como seria feito cada azulejo. E os primeiros eu fiz junto com a pessoa, a restauração de cada azulejo, a recomposição da fachada, Uhum. entendeu? Que é uma fachada tombada Uhum. pelo patrimônio histórico e tal, né? Enfim, estava destruída, casa abandonada, né? E a gente fez isso. Então, o custo foram 5 anos, quer dizer, então uma pessoa com dinheiro e que enxerga, Nossa. É. uma pessoa com dinheiro e enxergando faria o quê? Em 6 meses, sei lá, né? Eu demorei 5 anos, entendeu? E arquiteto me engana, e engenheiro engana, entendeu? Ah, meu Engenheiro. amigo. Claro. Aí eu não vou falar do resto, porque o resto
também engana. Ah, Então, todo mundo. Então, assim, começa. Como eu te falei, depois de uma certa idade, eu nunca fui muito enganado. Eu não lembro, Maurício, de ter, tipo assim, pessoas me enganado com troco na minha vida. Por isso que, para mim, a cegueira não tinha. Depois passou, as pessoas querem. Eu passei a ver as pessoas querem se prevalecer da tua condição, né? Mas essa dificuldade, tem esse custo. Mas também tem o seguinte, cara, eu duvido que, assim, eu, eu duvido que alguém tenha que ter, assim, tenha desenvolvido tantas estratégias, assim, para lidar com isso, como uma pessoa cega que tem que enfrentar essas situações, entendeu? Como eu tive que enfrentar, né? Que eu tive uhum, que fazer. Então, assim, tem a parte boa também, né? Assim, deu um. Acho que o meu pensamento abstrato ficou muito, muito, muito favorecido, sabe? Não que seja grande uhum, coisa, velho. Como eu te falei, adoro conhecer um pouco de física quântica, mas sei quase nada, mas adoro. Não chega a esse ponto de meu pensamento abstrato, né? eu não sei nada. Ser tão bom, mas eu adoro. Não, alguma coisa nós sabemos, né? A gente nunca sabe, não é nada, mas eu sei muito pouco, quase zero, né? Mas adoro, assim. Mas para outras abstrações menos complexas, o meu cérebro funciona muito bem, assim. Uhum, Para problemas do dia a dia, falha, claro, sempre falha, né? Mas então, isso foi algumas. Eu acho que a cegueira ajudou nisso. Então é algo polissêmico, né? Não deixa de ser. Meu irmão, uhum. é isso, querido. Eu tô aqui para responder as suas perguntas. Se você tiver mais alguma, seria uma alegria Não, responder. não, eu acho que a gente pode começar a andar para o End mesmo, entendeu? Se você não Perfeito. tiver nada contra, a gente pode Não, começar a andar para o End. O que que você acha? tá ótimo. A gente Hein? passa lá na casa dele e toma uma cerveja com Então, ele. então, eu pedi para você fazer aquela despedida, eu também, depois de você, claro. Eu tenho que me despedir depois, não é, né? Então, gente, eu queria agradecer, Maurício, pela alegria, né, de estar aqui contigo, pelo privilégio, né, de a gente E poder fazia tempo que a conversar. gente não conversava, isso é verdade. Como é que é? Fazia tempo que a gente não conversava. A gente pouco conversou, né? Acho que foi uma. A verdade é que talvez tenha sido a nossa maior conversa essa, né? Isso. É, e eu queria. Pode ser, porque as outras eram encontros e não sei o É, quê, né? É. e na tua casa eu tava com a boca muito cheia de lasanha para conversar, então, Não- né? Eu também, Provavelmente não houve muita conversa, graças àquela Gente, lasanha maravilhosa que eu nunca esqueci. Um abraço para a dona Sônia, agradecer aí a tua paciência, né? E a paciência de quem nos ouviu. E se alguém tiver tido o saco de nos ouvir até agora, que eu acho pouco provável, não sei, enfim, né? Principalmente a mim, que às vezes sou um pouco prolixo, né? Mas agradecer aí, né? A essa oportunidade. Sei que foi uma alegria, né? Deixar esse depoimento aqui, né? E espero que a gente tenha oportunidade de conversar outras vezes, não necessariamente uhum. né, em gravando, né? Mas que a gente tenha a oportunidade de conversar. Vai ser uma grande alegria mesmo para mim, tá? É, e a gente poder trocar essa ideia. E é isso, meu irmão. Obrigado. Acho que isso que nos faz humano, né? Essa troca, né? Acho que Uhum. é isso. E por isso minha, esse meu projeto aí de superar bolhas, porque eu acho que é isso, é resgatar a humanidade que existe na gente, e independente de qualquer aspecto, né? Como tu dizes, todas as vidas importam, né? E tentar buscar o que há de sentido na fala das pessoas também, na vida delas, porque eu me lembro muito daqueles nossos caminhos iniciais aqui na educação especial, onde eu via assim muito aquele divórcio, né, entre o profissional que atuava ali porque de um lado e reclamando que os usuários reclamando que os usuários reclamavam muito, por outro lado Uhum. a família reclama dos serviços, os serviços reclamam das famílias, e eu via pouco ponto de as pessoas buscarem se entender
E eu falo sempre para as pessoas, acho que tudo é sobre comunicação, sabe? Assim, sobre como se entender. Existem interesses antagônicos muitas vezes, mas às vezes existe também muito falta de informação, né? Então acho que existe muito também falta de comunicação, inclusive, né? Então Uhum. tudo isso existe. E eu acho que a gente talvez não pudesse construir, né? Um mundo melhor, né? A partir do diálogo, de espaços como esse, né? Conversas, de entender o outro, buscar entender o ponto de vista do outro, buscar conhecer o outro e, na medida do possível, se colocar no lugar do outro, que é algo extremamente difícil, né? Uhum. Eu acho que a gente está aqui, eu estou tentando aprender isso, né? E a cada dia. Então, mas foi uma grande alegria estar aqui contigo, tá, meu irmão? Perfeitamente. Então, pessoas, só me resta também agradecer imensamente quem nos assistiu até agora, né? Se inscrevam no canal, dê aquele like magnífico, né? Façam críticas, eu sempre digo, o elogio é muito gostoso, mas faça. Aquela pessoa que faz a crítica construtiva, essa fica para melhorar o nosso serviço, o que nós estamos fazendo, né? E quem gostou do Antônio Carlos, que tem aquele nome imenso, nossa, não vou repetir, não. É, quem gostou do Antônio Carlos, pô, divulguem bastante, digam por aí e tal, né? E quem não gostou, esse Antônio Carlos, não, recomenda para os inimigos. Pronto. Os inimigos também merecem e digam para eles, ouçam até o fim. Ok? Ah, isso Então é sem isso, dúvida. pessoal. Não é? Então é isso, pessoas. Só me resta dizer em pé.